Muito bem, amigos. Sou o professor Juscelândio Souza e estamos aqui novamente dando prosseguimento ao nosso curso Conhecimentos Bancários 2020, cheio de novidades, né? Cheio de novidades. E nós vamos falar agora sobre caixas econômicas. Exatamente desse jeito como você ouviu aí no plural, né? Nessa nossa aula de número 16, nós vamos falar sobre caixas econômicas. E aí, geralmente o aluno pensa, professor, mas uma aula só para falar sobre caixas econômicas? Não seria uma aula sobre Caixa Econômica Federal, a única que conhecemos hoje em dia, e realmente a única que existe hoje em dia, mas por uma questão didática, é importante que tenhamos esta aula sobre caixas econômicas, a definição do que são caixas econômicas, a diferença entre elas e os bancos, embora hoje em dia nós não tenhamos mais caixas econômicas espalhadas por aí, o que nós temos é uma única caixa econômica, que é a Caixa Econômica Federal, que será assunto de nossa próxima aula. Teremos uma aula só sobre Caixa Econômica Federal, uma aula só sobre Banco do Brasil, ok? Aquilo que é importante para você, se você pretende prestar concurso apenas para o Banco do Brasil, por exemplo, você não precisa se preocupar com a próxima aula, onde vamos falar sobre Caixa Econômica Federal. Embora no concurso de um pode cair perguntas sobre o outro, então eu sugiro que você assista. Se você vai fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, vai ser o foco, e aí, de repente, pode ser interessante você não se preocupar muito com a aula sobre Banco do Brasil. A minha sugestão é que você veja as duas, principalmente a do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil possui funções dentro do sistema financeiro nacional que só ele pode fazer, tá? Então, por isso que é importante. Tudo bem? Ok. E o que é uma caixa econômica? Primeiro, pessoal, caixa econômica não é banco. Caixa econômica não é banco, tá? Caixa econômica funciona hoje em dia, a Caixa Econômica Federal, ela funciona hoje como um banco múltiplo, tá? Mas a origem da Caixa Econômica Federal é dentro de caixas econômicas e não de banco. Mas, professor, calma aí, vamos lá. Qual foi a definição que a gente deu para banco? Banco é aquela instituição financeira que capta valores de agentes superavitários e os empresta a agentes deficitários. Não foi isso que desculpem, a nossa definição de banco foi essa. Ok, mas o que há de diferente nas caixas econômicas? As caixas econômicas, e agora é algo um tanto histórico, porque não temos mais caixas econômicas, exceto a CEF, Caixa Econômica Federal, mas as caixas econômicas, elas na verdade trabalhavam com uma exceção a essa questão de captar valores de agentes superavitários. Elas captavam valores de agentes superavitários, mas tendo foco no pequeno poupador, tudo bem? Então eu vou lançar aqui algumas características e a gente vai falar sobre elas, né? Primeiro, tradição de abrigar as economias das classes menos favorecidas. Até os escravos de ganho, aqueles escravos que conseguiam, na época do regime de escravidão, né, dessa vergonha que o nosso país passou, que o mundo, na verdade, passou. Então, na época dessa vergonha mundial, vergonha, escravidão, onde dá até algumas pessoas ficam até com nojo do ser humano quando a gente diz que o ser humano foi capaz de escravizar o outro, né? A gente não vai entrar por esse mérito aí, não é esse o foco da aula, mas eu fico até revoltado quando falo disso, mas nós já tivemos pessoas que eram tratadas como mercadorias, ok? Mas algumas dessas pessoas, os escravos de ganho, que trabalhavam vendendo alguma coisa, sei lá, cocada, doce, etc., é algo que bem leve aqui da história, para os seus senhores, seus donos, tem de dizer isso, é até repugnante, né? Mas essas pessoas, elas podiam guardar
aquele pequeno ganho, né, que recebia, aquela benesse que recebia dos seus senhores nas caixas econômicas. Então, as caixas econômicas, elas tinham essa tradição de captar valores de... Professor, ainda assim são agentes superavitários? A gente pode chamar esse escravo de ganho que guardava lá o seu valor, ou aquele pobre coitado camponês que guardava aquela pequena quantia na sua caderneta de poupança, né? E daí a origem da caderneta, aquele caderninho onde ficava, né? Que o próprio banco fornecia, onde tinha o seu saldo credor e a redução dele com saques, né? Onde se registravam saques e depósitos, né? Então, a gente pode chamar esse camponês, ou esse escravo de ganho, ou esse cidadão que guardava a sua pequena economia ali de agente superavitário? Sim, pessoal. A definição é, se ele conseguiu guardar, porque ele fez superávit, ok? Ele gastou menos do que ganhou, do que arrecadou, então, portanto, ele pôde guardar alguma coisa. Ainda assim, ele é um agente superavitário. Mas o que diferencia as caixas econômicas do banco em si é justamente esta visão voltada para a questão social, para a questão de bancarizar o agente superavitário pequeno, né? Ok? De não olhar apenas para os grandes, que era a visão econômica da época, né? Ok? Então, uma outra característica é tradição de emprestar em pequenas quantias, inclusive sob penhor. Então aqui nós falamos desse camponês, desse cidadão pobre, falamos do escravo que na verdade era superavitário, mas nós temos também esse mesmo cidadão, né, e o escravo, né, que não era considerado cidadão, né, mas nós temos esse pessoal também deficitário. Você tinha o deficitário, aquele que precisava do empréstimo. E aí, como ele iria conseguir um empréstimo? Quando alguém deseja um empréstimo em banco, o que vem à mente? Ele vai precisar dar alguma coisa como garantia, né? Exceto o CDC, como veremos aqui, o crédito direto ao consumidor, mas mesmo o CDC, onde não há uma garantia real nem fiduciária, quase sempre não há, mas mesmo o CDC, o crédito direto ao consumidor, o empréstimo que é feito diretamente, ele se baseia num cadastro feito, informações que o banco tem, a renda que a pessoa declarou ali para o banco e que foi possível comprovar, etc. Ok, mas as caixas econômicas, elas não tinham essa preocupação porque os empréstimos geralmente eram feitos com o penhor civil. O que é o penhor? Alguém tinha uma joia, conseguiu guardar o dinheiro e comprar uma joia, e aí precisava de um dinheiro emprestado, ele pegava essa joia, levava até uma caixa econômica, e essa caixa econômica avaliava a joia e emprestava 80% do que aquela joia valia para esse cidadão, para essa pessoa, ok? Então, ficava a joia lá como garantia, a joia, um bem de valor, um bem móvel de valor, esse era o penhor. E até pouco tempo atrás, hoje em dia, em algumas regiões do Brasil, ainda se faz isso. A Caixa Econômica Federal ainda faz o penhor, e a gente vai ver que ela tem até o monopólio do penhor, a gente vai falar mais sobre isso aí, né? Estou falando do penhor civil, aquela simples entrega, a tradição de entregar algo de valor como garantia pelo empréstimo que se teve. A população faz isso, inclusive, hoje em dia, um parente faz com o outro. Então, não, eu vou penhorar aqui o meu relógio, você me empresta aí, ele vale esse aqui não vale tanto assim, mas ele vale aí R$500, você me empresta aí 400, e está aqui o relógio como garantia, né? Vou penhorar aqui esse relógio. Então, as caixas econômicas faziam muito isso, tá? Então, você vê que se diferencia e distancia do banco, né? É normal. Até porque hoje em dia, como a Caixa Econômica Federal tem o monopólio, só ela pode fazer o penhor civil, né? Parece absurdo, mas é só ela, né? E isso pode cair em prova e derruba muita gente, né? Então, apenas a Caixa Econômica Federal tem hoje, pode hoje em dia fazer essa operação de penhor, né? Essa operação de penhor, que inclusive não alcança todas as agências da Caixa Econômica Federal, e tem algumas regiões em que, talvez na sua região você nem saiba o que é isso, e esse seja o primeiro contato que você tem com essa expressão aí, penhor civil, né? Com essa coisa aí de dar algo como garantia,
um bem imóvel de valor como garantia do empréstimo que você está fazendo. Tudo bem? Ok. Aí, organização em cadernetas, daí a caderneta de poupança, foi aí que se originou, né? Esse termo caderneta de poupança, porque os valores eram registrados em caderneta. A gente sabe que hoje em dia está tudo lá online, no sistema do banco e tal, e não se tem mais uma caderneta, embora alguns bancos ainda façam assim, né? Entrega uma caderneta, o pai abre a conta, a poupança para o filho, recebe uma caderneta, o símbolo, né? Daquela doação que ele está fazendo para o filho, aquilo era tudo muito bonito, né? Os bits e bytes estão acabando com as nossas, com os nossos sentimentos, né? Então tudo hoje está registrado lá, tudo hoje é escriturado na memória do computador. Ok. Operações de penhor, eu já falei. Então é isso aí. É isso que diferencia uma caixa econômica de um banco. Então, nós tivemos no Brasil diversas caixas econômicas, ok? A gente vai ver que a própria história da Caixa Econômica, quando se diz que a Caixa Econômica tem quase 160 anos, na verdade você vai ver que a formação atual dela é mais recente, onde o governo extinguiu, né? Deu um prazo para acabarem as caixas econômicas federais que estavam nos estados e formou uma única Caixa Econômica Federal, que é o assunto de nossa próxima aula, tá? Ok. Então, a aula enquanto conhecimento acaba aqui, mas eu quero falar para você sobre, eu prometi isso na aula passada, por que o nosso curso deu essa parada, né? Eu peço desculpas aí aos nossos assinantes, a quem contribui por mês com uma pequena quantia para manter esse canal funcionando, né? E dentro de algumas aulas, somente neste curso, somente o membro, o assinante que contribui com a gente vai poder assistir todo o curso. Este curso, ele deu essa parada por conta das grandes mudanças, mas muitas mesmo. A 4ª edição do meu livro, que já era para ter sido lançada desde o final de 2019, eu estou segurando aí, mas dentro de algumas semanas sai, justamente porque várias mudanças. Se eu tivesse lançado o livro no final de 2019, ele agora não prestaria para mais nada. Porque durante 2020 tivemos muitas mudanças aí, devido ao coronavírus, lançamento do Pix, né? A gente vai ter aqui 2 ou 3 aulas sobre o Pix para você ver como é algo importante mesmo. Então, lançamento do Pix, que veio aí para fazer um papel que nem o DOC nem a TED faziam. A gente vai estudar DOC porque ainda vai continuar existindo, a gente vai estudar TED e a gente vai se especializar em Pix aqui, porque com certeza, professor, isso vai cair na minha prova de concurso? Vai cair não, vai despencar, ok? O Pix, o novo sistema de transferência instantânea, que já inaugura agora no mês de novembro de 2020, já inaugura. Você já deve estar recebendo, se você tem conta em banco, já está recebendo aí mensagens pedindo para cadastrar, né? Quando você entra no seu aplicativo, cadastrar o Pix, né? A gente vai falar sobre isso aí. Então o curso, ele demorou por isso. Eu tive que, inclusive, regravar algumas aulas. Inclusive esta aula aqui, ela é uma regravação. Tive que regravar algumas aulas por conta disso. Mesmo aulas que não eram atingidas diretamente pelas mudanças, mas que eram indiretamente, e aí a gente teve que regravar, tudo bem? Mas a partir dessa semana nós teremos agora, o curso realmente vai andar e vocês vão ver que ele é curso de conhecimentos bancários 2020 e ele tem que acabar em 2020. Em 2021 a gente passa a fazer as atualizações e serão todas divulgadas aqui até que chegue o seu concurso e que você possa realmente chegar lá e dizer: eu estou preparado e vou conseguir a minha vaga no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banrisul, BRB, Banestes, etc. Ok? Muito obrigado pela sua confiança e espero você em nossa próxima aula para estudarmos Caixa Econômica Federal. Até lá!